Fala pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Olha, as indicações oficiais da Academia para o Oscar saem agora no dia 23 de janeiro. No entanto, uma pré-lista na categoria de melhor filme em língua estrangeira já revelou desde dezembro que o Brasil está mais uma vez fora da disputa pelo Oscar nessa categoria. Muita gente me pergunta, me aborda, querendo saber por que afinal que a gente não consegue emplacar um filme nessa categoria. Essa é a pergunta que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Olha, a última aparição do Brasil na categoria de melhor filme em língua estrangeira foi em 1998, com o filme Central do Brasil. Já se vão aí quase 20 anos desde a última vez em que a gente conseguiu emplacar uma produção na lista de indicados pela Academia. A primeira coisa que eu gosto de salientar é: para você ser indicado, ter chances de concorrer a uma premiação como o Oscar, primeiro é necessário que a cinematografia brasileira produza bons filmes e que possam ser indicados para as comissões. Felizmente, nesse aspecto, eu devo concordar que os últimos 15 anos foram muito bons para o desenvolvimento da indústria brasileira. E até mesmo as pessoas que eram mais reticentes quanto à qualidade das produções e das obras que são feitas aqui no Brasil, concordam que a gente avançou muito em termos técnicos e artísticos em várias frentes. Hoje em dia, a gente já tem um corpo bem robusto de produções, sejam já finalizadas, sejam em produção ou até mesmo em desenvolvimento. Várias políticas públicas e também o aquecimento do próprio setor contribuíram para isso. Ou seja, o primeiro requisito vem sendo buscado com bastante eficiência. E eu diria inclusive que o filme Bingo, O Rei das Manhãs, que foi o indicado pela comissão nessa temporada de prêmios, é um exemplo desse bom cinema que se vem fazendo aqui no país. Sou eu, Bingo, você ligou pra mim. Agora, muito além de se produzir bons filmes, a gente tem que, antes de mais nada, entender as regras do jogo e traçar estratégias para conquistar o objetivo final. Eu costumo fazer uma relação, muitas vezes, até mesmo com um campeonato de futebol. Esse ano a gente tem aí a Copa do Mundo e a gente sabe que as melhores seleções do mundo, ou grande parte delas, está classificada para o torneio. Mas o que cada treinador e cada seleção tem que fazer além de jogar bem? Entender o seu adversário, conhecer as regras do jogo e jogar com o regulamento debaixo do braço, por assim dizer. Se é assim nos esportes, também é assim em uma competição como a Academia, como o Oscar. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender em que contexto que estão sendo feitas as indicações nos últimos tempos. E aí é legal também fazer uma relação com o que acontecia lá na década de 1990, quando a gente teve uma década bastante promissora para o cinema brasileiro em termos de premiações da Academia, né? Foram 3 filmes indicados num espaço de 4 anos. E aí você me pergunta, mas então o que aconteceu? De repente a gente tinha um cinema pujante na década de 90 e agora não tem mais? Mas você não acabou de falar que aconteceu o contrário? Ou seja, a gente vem produzindo com cada vez mais qualidade? Pois é justamente essa estratégia e a percepção das regras do jogo que se alteraram muito daqueles tempos para cá e infelizmente as comissões de escolha dos filmes representantes não vêm conseguindo escolher um filme que seja adequado às novas regras do jogo, por assim dizer. Eu vou exemplificar melhor. Não mete o nariz onde não é teu coxo, hein? Em 1995, quando o filme O Quatrilho foi indicado ao Oscar, uma boa campanha do filme nos Estados Unidos e entre alguns membros da Academia já era o suficiente para garantir pelo menos uma indicação na categoria. Nessa época, o diretor Bruno Barreto era casado com Amy Irving, ex-esposa de Steven Spielberg, que por sua vez foi convidado a assistir o filme numa sessão especial e fez vários elogios à mesma. O filme também foi promovido nas grandes redes de televisão dos Estados Unidos e isso obviamente acabou contaminando grande parte dos membros que participaram da comissão de seleção naquele ano. Quer dizer, você ter um cineasta como Steven Spielberg falando bem de um filme certamente ajuda muito na promoção do mesmo. E naquela época isso fez toda a diferença nas indicações.
Também é importante a gente notar que na década de 90 o número de filmes inscritos pelos países girava em torno aí dos 40, né? Em 1995, por exemplo, foram 41 candidatos. Em 1997, quando o filme O Que É Isso, Companheiro foi indicado, eram 44 inscrições. E em 1998, 45 inscrições. Quer dizer, de cara, a gente já tem aí uma competitividade menor. Espera, que eu também tô voltando pra casa. Ele vai voltar. Voltando um pouquinho aí para O Que É Isso, Companheiro, as estratégias de promoção desse filme e até mesmo de produção dele também foram muito acertadas. Você tem aí no elenco o ator Alan Arkin, que é aí do meio cinematográfico norte-americano e com certeza conversava bastante aí com outros membros da academia e influenciou muitos votos na época. Da mesma forma, toda a promoção do filme nos Estados Unidos também seguiu uma cartilha muito eficiente e isso garantiu uma indicação no final da temporada. No entanto, o perfil dos membros com direito a voto da academia mudou substancialmente de 20 anos para cá. Hoje, a gente já consegue ver uma tendência bem diferente nos filmes premiados e não só na categoria de melhor filme em língua estrangeira. É bom a gente lembrar que grande parte das pessoas que votam, dos membros da academia, frequentam também grandes festivais de cinema, leem críticas especializadas, e são esses grandes festivais de cinema que têm influenciado nas escolhas. No meu primeiro vídeo sobre palpites do Oscar eu falei sobre isso, e isso é ainda mais verdadeiro na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Eu fiz um breve trabalho de resgatar aí os últimos 10 anos dessa categoria e descobri, por exemplo, que nos últimos 5 anos, ou seja, dos últimos 25 filmes indicados na categoria de melhor filme em língua estrangeira, só 3 não passaram pelos 4 grandes festivais de cinema do mundo: Berlim, Cannes, Veneza e Toronto. Se a gente expandir essa pesquisa para 10 anos, essa proporção aumenta muito pouco e vai a 10 filmes entre 50 indicados. Para encontrar um filme que não tenha passado por nenhum desses 4 festivais vencedor da categoria, a gente tem que voltar até 2010, quando o filme dinamarquês Em Um Mundo Melhor venceu na categoria. Mas essa é uma exceção bastante notável nos últimos anos. E inclusive, se a gente pegar a pré-lista da academia com os 9 filmes indicados, todos eles passaram por alguns desses festivais. Corpo e Alma da Hungria venceu o Urso de Ouro em Berlim, onde também estavam Uma Mulher Fantástica, do Chile, Félicité, do Senegal, e Os Iniciados, da África do Sul. The Square, A Arte da Discórdia, é o filme sueco vencedor da Palma de Ouro em Cannes, onde também estavam Desamor, da Rússia, e Em Pedaços, da Alemanha. Por fim, tanto o israelense Foxtrot quanto o libanês O Insulto estavam na programação de Veneza. Quer dizer, o que a análise desses dados nos permite concluir? Bom, primeiro, que existe uma predileção dos membros da academia por filmes já consagrados em grandes festivais do cinema mundo afora. Relembrando, Berlim, Cannes, Veneza e Toronto. Então, se um título nosso consegue ter sucesso nessas premiações, é mais do que natural que a escolha fosse voltada também para esse caminho. Isso explica, por exemplo, por que a escolha do ano passado de Pequeno Segredo ao invés de Aquários foi tão criticada. Não se trata aqui de uma questão política, mas sim de uma questão estratégica. Aquários, apesar de não ter vencido, teve uma passagem bastante comentada no Festival de Cannes e era, sem sombra de dúvidas, a escolha mais acertada do Brasil para a corrida do Oscar. Não, é só precaução mesmo. Esse ano, por mais que a gente reconheça todas as qualidades de Bingo, o Rei das Manhãs, era muito difícil que a gente visse ele indicado nessa categoria, justamente em função da nenhuma experiência nos festivais internacionais. É bom que a comissão, nos próximos anos, comece a prestar mais atenção nesse aspecto, se um dia a gente quiser ter chance de vencer o Oscar na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Por sua conta e risco. É bom salientar, no entanto, que essa não é uma ciência exata. A academia não trabalha com fórmulas prontas. Então não quer dizer que um filme que não tenha sido lembrado por nenhum desses grandes festivais não tenha chance nenhuma com a academia. No entanto, se a gente for pensar do ponto de vista estratégico, é muito mais eficiente e inteligente optar por esse caminho, como demonstrado pelos últimos anos de escolhas da própria academia. A
vida não é brincadeira, não. Deixa aqui embaixo seu comentário, participe aqui do canal, dê seu like e compartilhe esse vídeo. A gente volta em breve para falar de mais filmes indicados e da temporada de prêmios, as apostas e tudo que cerca o Oscar desse ano. Eu espero você aqui.